Muito bem, pessoal. Então, dando prosseguimento à nossa aula de bibliologia, lembrando a todos que esta é uma aula introdutória do nosso curso Bíblia de A a Z. E como vimos no slide anterior, estamos usando essa aula para preparar a base sobre a qual todo o nosso curso será construído, ok? Então vamos prosseguir com a aula. Surge então uma primeira questão a ser respondida nesse tema bibliologia. E essa questão é: o que é a Bíblia? Se eu lhe perguntasse o que é a Bíblia para você, o que você me responderia? Responda para si mesmo. Enquanto isso, vamos ver o significado da palavra Bíblia no dicionário. No dicionário, a palavra Bíblia significa o conjunto dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Então, esse é o conceito que o dicionário dá para a palavra Bíblia. Porém, qual foi sua resposta para a minha pergunta? A pergunta foi a seguinte: o que é a Bíblia para você? Eu creio que muitas pessoas responderam: para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você também respondeu dessa maneira, parabéns, você está certo. Porém, quando afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos saber quais são as bases que podemos usar para sustentar esse argumento. Você já se questionou a respeito disso? Se alguém lhe perguntasse qual base você usa para afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, o que você diria? Pois bem, é exatamente isso que vamos responder agora no nosso curso. Quais as bases para afirmarmos que a Bíblia é a palavra de Deus? A primeira base que usamos para responder essa questão é que os próprios textos bíblicos afirmam isso. Exatamente. Na própria Bíblia, encontramos textos que nos afirmam que Deus, através do Espírito Santo, inspirou os apóstolos e profetas a escreverem as Escrituras. Esse é um argumento muito forte, porém algumas pessoas podem sugerir que os escritores tenham adicionado a autoria a Deus por conta própria, como por exemplo, se eu estivesse escrevendo um livro hoje e dissesse que a autoria desse livro é do próprio Deus. Sendo assim, a pergunta continua de pé: quais outras bases nós podemos usar para afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos lá. A segunda base que usamos são os cumprimentos das profecias bíblicas. Como assim? Vários acontecimentos marcaram a história da humanidade, e se pesquisarmos, veremos que muitos deles foram profetizados na Bíblia. O maior acontecimento da história para nós cristãos foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Morte esta já comprovada pela história através da Bíblia e de fontes extra-bíblicas. Porém, o interessante é que os acontecimentos não só da morte, porém do nascimento e da vida de Jesus, foram profetizados pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Então veja que interessante. Centenas de anos antes de algo ter acontecido, os profetas, inspirados pelo Espírito Santo do nosso Deus, que é onisciente, já anunciavam ao mundo o que iria acontecer. Um outro exemplo claro de profecia está no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito centenas de anos antes de Cristo e descreve de forma precisa a sequência de 4 grandes impérios que dominariam o mundo no passado. No sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2, uma estátua de vários metais representava os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Porém, tudo isso já havia sido profetizado muitos anos antes de que esses reinos passassem a existir. Então, o cumprimento das profecias é mais uma base que usamos para afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, pois só um Deus onisciente poderia prever acontecimentos com tanta precisão de detalhes como os que vemos nas profecias bíblicas. Outro argumento que podemos usar são as passagens bíblicas que transcendem a ciência da época em que os textos foram escritos. Como assim? Eu vou tentar explicar melhor para que você entenda esse argumento. Responda rápido: qual o formato da Terra? Todos sabemos que a Terra é redonda, não é mesmo? Porém, essa questão já foi muito debatida no passado. Uma das primeiras citações na história a respeito do formato cilíndrico do nosso planeta foi feita por Aristóteles, que viveu 350 anos antes de Cristo, e foi defendida por ninguém mais, ninguém menos que Galileu Galilei, que foi um físico, matemático, filósofo e astrônomo italiano. Ele viveu entre os anos de 1564 e 1642. Esse assunto já foi tema de grandes discussões no passado, porém, bastasse que os cientistas da época atentassem mais em ler a Bíblia e saberiam o formato da Terra.
Pois lá no texto de Isaías, capítulo 40, versículo 22, escrito centenas de anos antes de Aristóteles e milhares de anos antes de Galileu, já afirmava que a Terra era redonda. Mas aí eu te pergunto, como poderia Isaías saber disso? A resposta é simples. Isaías estava sendo inspirado pelo Criador a escrever de forma simples o verdadeiro formato do planeta em que vivemos. Deu para entender? Então aqui temos pelo menos 3 bases que nós usamos para afirmar que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero indicar a você a leitura do livro A Origem da Verdade, onde consta uma melhor explicação a respeito desse assunto. E como você já sabe, o livro A Origem da Verdade é um dos bônus que você ganhou ao se matricular no curso Bíblia de A a Z. Então leia com bastante atenção esse livro para que você tenha uma melhor compreensão desse assunto, ok? Então vamos continuar com a nossa aula.